Olá, meu povo, beleza? Então, gente, vamos lá? Pessoal, vocês estão lembrados que na última aula nós iniciamos uma revisãozinha teórica. Já fizemos a revisão por exercícios, né? E a gente vai trabalhando então agora a revisão teórica da parte de fisiologia vegetal. E vocês lembram que nós falamos sobre. Foram três palavras importantes. A primeira foi absorção, a segunda foi a parte de transpiração e transportes, né? Então, hoje aqui, galera, nós vamos falar exatamente sobre transportes, tá? Nós vamos falar sobre transportes. Então, assim, Evandro, transportes, velho, presta atenção, viu, galera? A questão dos transportes é assim. Quais são os transportes? Então, assim, transportes, nós temos o transporte da seiva inorgânica, presta atenção, inorgânica, e nós temos o transporte da seiva orgânica. Beleza? Caramba, eu tenho que decorar o quê? Vamos com calma, né, galera? Vamos com calma. Então, assim, hoje, obviamente, quando eu falo transporte e uma ponte fundamental que você faz dentro da fisiologia é com vasos condutores. Então, a gente inicia a discussão aqui com esse tipo de transporte, que é a seiva inorgânica, tá? Então, a seiva inorgânica. Quando a gente pega a seiva inorgânica, se liga. Nós estamos falando o seguinte, galera. Estamos falando na seiva inorgânica. Vamos aqui colocar aqui direitinho para vocês acompanharem legal. Nós temos água, água não, ridículo, água e temos os sais minerais. Ok? E o vaso responsável por isso aí, evidentemente, é o xilema. Tá? Nenhuma novidade, tá de boa aqui. Todo mundo sabe disso mais do que eu. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, quando a gente começa a analisar isso, xilema, água, sais, antigamente, e é um processo bem antigo mesmo, falava-se o seguinte, esse tipo de transporte, que não é interessante utilizar esse termo, mas antigamente isso aqui era chamado aqui, galera, olha só, que era o transporte da seiva dita seiva bruta. Um termo que vocês vão encontrar ainda alguns livros de autoria mais antigos, vamos dizer assim, mas não é algo para você se preocupar, não. Mas entenda que o correto realmente é termos aqui a seiva dita inorgânica. Então vamos lá. Água e sais minerais. Nesse processo aqui, quando a gente fala nesse tipo de transporte, e é importante ligarmos aqui, temos aí a discussão, nós temos duas teorias, pessoal. Nós temos aqui duas teorias importantes. Evandro, quais são as duas teorias? Então, a primeira teoria, para a gente ficar ligado aqui, é a chamada teoria de Dixon. Tá? Nós temos a teoria de Dixon. Evandro, o que é a teoria de Dixon? A teoria de Dixon, galera, é a teoria da tensão coesão. É o que, Evandro? Então, nós temos a tensão, teoria da tensão, coesão. O que é isso? Vou explicar bem legal para vocês. Essa teoria tensão, coesão. Opa, tensão, coesão, danado. Agora saiu. E nós temos a teoria chamada de teoria, deixa eu corrigir aqui, nem tá teoria, né? Teoria não, teoria. E a de baixo aqui, nós vamos falar a teoria da chamada pressão positiva da raiz. É a teoria da pressão positiva, vou colocar aqui, ó, positiva da raiz. Certo? Muito bem. Então vamos lá, devagarzinho para a gente entender bem, para não ficar confuso. Inclusive isso aqui já foi ponto de Enem e tudo mais, galera. Dessas teorias, então vamos lá. Muito cuidado, porque aquela que vai provar realmente como ocorre o transporte da seiva, meu povo lindo, maravilhoso, fashion, é essa daqui, ó. Se liga, menininho, se liga, menininha. Então se liga aqui, lindo. E a gente vai conversar. Então vamos entender direitinho como é que isso é. Então vou colocar aqui um esqueminha. Isso aqui vai representar hipoteticamente para nós aqui o solo. Okay? Isso aqui é o solo. Beleza? Bom. Vou colocar a árvorezinha show aqui, ó. Vou colocar a árvorezinha show aqui, beleza. Tá aqui a árvore fashion. Essa árvorezinha aqui tem a sua raiz. A gente conversou já essa estrutura da raiz. Aqui eu tenho uma raiz pivotante. Tá lá a coifa, a zona pilífera, que é a zona de absorção. Tudo tranquilinho, sem problema, certo? A zona de crescimento, zona meristemática, né? A zona de ramificação que é a suberosa, tudo isso já foi visto, tá?
E aí, galera, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, vou colocar água e sais. Isso lá no som, ok? Também foi ponto que nós já conversamos aí, legal. Bom, Ivandro, como é que é isso aqui? Então vamos tentar entender bem como é que funciona isso. Então, assim, coloca pequenininho aqui, fica melhor, né? Então, olha só, gente. Primeira coisa para vocês entenderem bem mesmo, é o seguinte, ó, eu vou colocar, presta atenção. Tá vendo essas bolinhas em azul aqui, ó, mais escurinho, tá vendo? Isso aqui representa a água que entrou primeiro pelo processo, vocês estão lembrados. E nós temos aqui um processo de quê? De absorção, na verdade, começa transporte passivo, depois difusão, depois tem a osmose, aquela coisa que a gente conversou na aula passada. Dê uma olhadinha na aula passada, ok? E aí, pessoal, vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Eu vou colocar essas bolinhas claras aqui. Evandro, o que é isso aqui? Gente, essas bolinhas claras representam as moléculas de água que vão entrar. Essas daqui foi que entraram primeiro. São as mais antigas, vamos dizer assim, claro. Então, bicho, o que é que está acontecendo aqui, galera? E aí vem um detalhe, vem um filé para a gente entender bem legal o que é que está rolando aqui. Ó, tá vendo aqui? Então vamos lá. Se você prestar atenção, é o seguinte, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, está muito grosso aqui, né? Beleza? Se você prestar atenção, olha só, essa água ela vai ser encaminhada, beleza? Processo de absorção. Aí essa água, acompanha meu raciocínio, tá? Ela chega aqui. E aí é como se fosse uma espécie de efeito dominó. Ela começa a empurrar essas moléculas aqui, ó, ou as outras, né? Lá para cima, porque existe uma força que ela vai chegando e vai empurrando. Só que tem um detalhe, pessoal. Qual é o detalhe? Vai chegar até um determinado limite. Por quê? Se for uma planta de porte herbáceo, beleza, não tem problema. Mas galera, se eu estiver falando de uma planta, por exemplo, de um porte arbóreo, tá certo? Herbáceo e aí depende do herbáceo também, mas vamos pegar uma planta rastejante, mas porte herbáceo, mas uma planta de porte arbóreo, tá? Ou até mesmo, galera, uma planta de porte arbustivo fica complicado. Então, o que é que vai acontecer? A molécula, aquela água mais antiga está aqui, né? Ela está sendo impulsionada por essas daqui, ó. Certo? Então ela vai chegar até um determinado ponto. Só que não ultrapassa isso aqui. Então essa regiãozinha aqui é onde nós temos o que? Isso aqui é um evento chamado de PPR. O que é isso? É a pressão positiva da raiz. Só que em um processo, tá, onde eu preciso encaminhar água lá para cima, essa força não é suficiente. Aí, pessoal, veio um camarada chamado de Dixon, Thomas Dixon. Então, Dixon viu que existia algo diferente, viu que existia algo além disso daqui. Então, pegando a ideia de Dixon, o que é que acontece aqui agora? Olha só, veja bem como é que funciona isso, certo? Neste caso aqui, pegando esse ponto aqui, olha só. Ivandro, como é que é esse negócio aqui, velho? Gente, aqui, ó, deixa eu só colocar aqui a raiz, do mesmo jeitinho, só para a gente entender. O ponto aqui vem pegando a árvore completa agora. Eu vou pegar e montar a copa dela aqui, ó. Certinho, tá aqui, linda e maravilhosa, espetaculosa. Tá aqui a copa dela. Vou colocar aqui para a gente entender, bem legal. Estou aqui, ó, beleza, as folhas de forma hipotética, né, para a gente trabalhar aqui. E vocês vão entender bem interessante o que é que Dixon verificou aqui. Inclusive, galera, como eu falo para vocês, isso já caiu como questão, sim. Já caiu na prova do Enem, tá? Já caiu na prova do Enem. Então tá aqui. Foi que Dixon viu. Tem o processo da absorção, tá? Vai ter o processo da absorção. Então vamos pegar aqui, ó, vai acontecer do mesmo jeito o processo de absorção, beleza? Essa água vai ser absorvida. Eu vou ter a pressão positiva da raiz, só que não é suficiente essa pressão positiva da raiz. E aí vai acontecer o seguinte, essa água que está subindo aqui, ela vai subir por quê? Porque vai ter um evento muito importante que acontece aqui em cima, que é chamado, e a palavra-chave é essa, transpiração.
Então nós temos a transpiração. As plantas começam, obviamente, vai ter um processo de transpiração, né? E aí cerca de 95 a 98% desta água será transpirada. Então nós temos aqui, ó, o processo de transpiração. Com esse processo é criado exatamente o que? Um aumento na concentração de soluto nas folhas. Tá? Essa concentração de soluto vai fazer exatamente com que a água, devido ao processo de... Aí vamos lá. Tensão, que é criada a pressão osmótica lá em cima. E como existe uma ligação entre as moléculas de água através das ligações de hidrogênio, que é a chamada coesão, vai permitir que essa água que está sendo absorvida aqui embaixo, ela vai conseguir chegar por essa pressão, essa tensão osmótica até a copa, obviamente, para que a planta realize o evento mais fashion que existe aqui para nós e para as plantas, chamado de que, galera? Fotossíntese. Então esse evento acontece exatamente aqui por causa desse processo. Então esse evento aqui é chamado, ó, todo esse camarada aqui, ó, isso aqui nós chamamos de que, galera? Então nós temos a chamada teoria de Dickson ou teoria da tensão-coesão. Beleza, gente? Tranquilinho? Então com isso, pessoal, nós falamos exatamente esse processo de transporte. Só que na próxima aula, a revisão que segue, a gente vai falar sobre como acontece essa transpiração e transporte da seiva orgânica. Fechou? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.